Olá, seja bem-vindo ao Averb Web e nesse vídeo nós vamos te ensinar a cadastrar cartas de DDR. Como você já deve saber, cartas de DDR são cartas emitidas pela seguradora dos embarcadores. Então imagine que você tenha lá, você é um transportador, tem um cliente embarcador que contratou um seguro junto a uma determinada seguradora e o seguro desta seguradora diz o seguinte: se o seu transportador cumprir este conjunto de regras aqui, que eu estou determinando nessa sua pólice de embarcador, eu vou dispensar o meu direito de regresso contra este transportador. Ou seja, caso haja algum sinistro, se você, transportador, cumprir todas as regras definidas na carta de DDR, a seguradora deste embarcador não exercerá o direito que ela tem de regressar, de se ressarcir contra a sua empresa, uma vez que os seguros de transporte são seguros de responsabilidade. Não vou entrar no mérito desse assunto aqui, a gente pode falar disso num outro material mais apropriado, caso vocês entendam necessário. Se for necessário, mande um e-mail para a gente solicitando essa informação. Enfim, como é que se cadastra uma carta de DDR? Então você acessa aqui o menu cadastro, clientes DDR, ele vai abrir essa tela que eu já estou, e clique em cadastrar. Uma vez clicando em cadastrar, vai aparecer aqui o nome da sua empresa, né? Eu estou usando aqui um cliente teste de demonstração. E aqui você vai utilizar o nome do seu embarcador. Então, vou por aqui embarcador, né? Só para a gente ilustrar. Vou colocar aqui um CNPJ qualquer, 0123123. E aqui vale uma explicação. Esses primeiros números que eu coloquei até a barra, eles são chamados de raiz do CNPJ. Então, aqui, mesmo que o seu embarcador tenha só a matriz, ou tenha a matriz e N filiais em quaisquer lugares, né, do Brasil, você não vai ter nenhum tipo de alteração na raiz do CNPJ. O que vai mudar é aqui depois do barra. Então, por exemplo, barra 0002 provavelmente é a filial 2 desse seu embarcador, né? A filial 3, a filial 4 e por aí vai. Então, por que isso é importante? Porque quando você cadastra um determinado CNPJ aqui, significa que o Averb Web vai identificar exclusivamente este número para tirar isso do seu faturamento. Ou seja, todo transporte que você fizer para esse determinado embarcador com esse CNPJ, o Averb Web vai desconsiderar o faturamento e você não será tarifado por esse seguro, justamente porque você recebeu uma carta de DDR, assinou e endossou a sua pólice, excluindo a cobertura de seguro na sua pólice para esse tipo de embarque, portanto você não vai pagar mais por esse seguro. O que muda? O que muda é que se eu clicar aqui em utilizar a raiz, essa regra que eu acabei de explicar será aplicada para todas as filiais desse embarcador, porque ele vai considerar a raiz, ou seja, ele vai considerar até a barra. Então, tudo que vier depois, seja a matriz 001, a filial 2, 3, 4, 10, 50, ele vai considerar aqui e vai excluir tudo isso. Portanto, você não terá cobertura securitária e não será tarifado por isso. Ah, não, eu não quero para todas as filiais, eu quero só para esse CNPJ específico. Então, não clique em utilizar a raiz. E aí o Averb Web vai entender que o que vale aqui é só esse CNPJ. Em seguida, você cadastra a seguradora que emitiu essa carta de DDR. Então, nesse caso, eu vou usar aqui Tóquio Marine de exemplo. E o limite dessa carta de DDR, vou colocar lá 1 milhão. Essa carta normalmente tem uma vigência, vou pôr aqui 1 de 1 de 19 até 31 de 1 de 2019. E aqui a gente tem uma outra regrinha, né? Nós vamos aplicar tudo isso que eu acabei de dizer quando esse embarcador for o remetente, o destinatário, o consignatário ou o recebedor, ou todos os casos, né? Então, se todos os casos, você marca tudo aqui, via de regra, fica tudo marcado em todos os casos. Mas se eventualmente você tiver uma situação em que, eu não quero marcar quando ele for destinatário, ok, então esse seguro será tarifado para você, você terá a cobertura de seguro, só precisa deixar isso claro e negociar adequadamente com a companhia seguradora. E aí você vem então e anexa esse documento, né, essa carta de DDR, sempre em arquivos PDF. Então eu pus aqui um PDF de exemplo, está aqui, a hora que eu coloco ele já me mostra, e aqui uma vez feito esse processo, eu vou simplesmente salvar e essa informação vai para aprovação da seguradora. Então, clicando aqui, você salva. Eu coloquei um CNPJ inválido e aí o sistema está criticando aqui esse CNPJ.
Então eu vou colocar um outro CNPJ aqui. Opa, desculpa, não apaguei. Vamos de novo. E agora eu vou gravar novamente. Ele excluiu o arquivo, eu vou capturar esse arquivo novamente e vou salvar. Pronto. E agora sim, o sistema já está processando esse dado. Automaticamente ele grava, envia um e-mail para a companhia seguradora e fica numa situação aqui aguardando aprovação, né? Nesse caso eu coloquei um documento vencido, óbvio que ele está criticando aqui o documento vencido, mas do contrário, ele ficaria aqui aguardando a aprovação. Então, já vale a dica, né? Se você tiver uma DDR vencida, nem adianta fazer o upload. Primeiro, solicite uma DDR válida, suba essa DDR no sistema e aí a companhia seguradora vai tratar esse assunto. E aqui a gente tem os dados disso que acabou de ser cadastrado. Se eu clicar nesse arquivo aqui, ele me mostra exatamente o arquivo que eu fiz o upload, e era um arquivo teste lá, só para a gente poder fazer o cadastro e exemplificar esse processo. Então, até aqui a gente tem o cadastro de cartas de DDR. Agora eu vou explicar para você como é que funciona o cadastro de apólices estipuladas. Para as apólices estipuladas, você vem no mesmo menu, clientes DDR, cadastrar, ele vai abrir novamente a mesma tela, porque, via de regra, o embarcador que estipulou uma apólice para você também emitiu uma carta de DDR. É muito raro não acontecer as duas situações simultâneas. Então, você pode voltar aqui e cadastrar novamente esse embarcador. Eu vou pôr aqui embarcador 2 só para a gente diferenciar. Vou colocar o mesmo CNPJ. Vou escolher aqui, de novo, uma seguradora como exemplo. Coloco lá um limite para essa DDR. Eu vou colocar agora uma vigência válida. Vou pôr aqui 5/4/2020 até 5/4/2021. Vou anexar aquele mesmo arquivo nosso lá de exemplo. E só que dessa vez eu vou dizer aqui o seguinte. O sistema pergunta, né? O embarcador que enviou a carta de DDR também contratou um RCTRC em seu nome, né? Aqui vale uma dica, né? Se ele fez isso, ele tem que ter enviado para sua empresa transportadora a proposta dessa apólice de seguro. Você tem que dar o aceite e, inclusive, comunicar à sua seguradora sobre a existência desse outro seguro. Que existe uma regrinha chamada concorrência entre apólices, que diz que você não pode ter dois seguros para o mesmo risco. Mas é só uma dica aqui, eu não vou entrar no mérito. Então, se sim, se o embarcador contratou, eu vou lá e vou novamente selecionar uma companhia seguradora aqui, né, para essa carta de DDR, vou informar um determinado limite. Aqui ele pede os dados do corretor desse seu embarcador, até porque você deve ter tratado com ele em algum momento, né? Então, corretor, vou botar um gmail.com aqui só de exemplo. Opa, gmail.com. O início de vigência eu vou colocar, acho que eu pus 5 de abril, se eu não me engano, né? De 2020 até 5 de abril de 2021. O número da apólice eu vou colocar aqui em emissão. Vou considerar as mesmas regras aqui, remetente, destinatário, consignatário e recebedor. E vou utilizar, nesse exemplo, o nosso mesmo arquivo em PDF. Não se esqueça que o arquivo deve ser na extensão PDF. E vou salvar. Quando eu salvo isso, acontece exatamente o mesmo processo. Essa informação vai para a companhia seguradora, ela fará a avaliação desse documento, para daí, então, responder a você se isso está em ordem ou não e, portanto, excluir a sua cobertura, deixar de tarifar, isso não será mais faturado para você. Vale mostrar que aqui a situação ficou diferente, tá vendo? Aguardando aprovação, ele não é um documento vencido, né? E aqui o sistema informa se existe para essa carta de DDR uma estipulação de RCTRC, aqui está dizendo que sim, ali embaixo no primeiro exemplo diz que não. Então é isso que nós tínhamos para esse momento, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Obrigado e um grande abraço.